A Qualifica acredita no poder de mobilização das mulheres nas famílias, nas empresas, nas comunidades, nos negócios, na política. Porém, esse poder se esconde sobre inúmeras formas de opressão. Por outro lado, reconhecemos o poder de transformação que a educação gera. Qualificar-se, sobretudo no contexto feminino, é ganhar liberdade. Liberdade para fazer nossas próprias escolhas de forma consciente e eficiente. Assim surge o QualiCast, temporada Qualifica Elas, como uma ferramenta de informação, acolhimento, conexão, transformação e mobilização a favor do empoderamento feminino. Eu sou a Sara, trabalho na área de educação e inovação da Qualifica e estou aqui hoje com a minha parceira, Regiane. Eu sou a Regiane, eu sou coordenadora de comunicação e marketing aqui da Qualifica e para a gente é uma alegria muito grande trazer uma convidada tão relevante, né, no setor de liderança. Vai falar para a gente um papo super bacana hoje sobre liderança humanizada, projeto de vida, transição de carreira e vários outros assuntos. Eu trago hoje para vocês a Marcela França. Olá, pessoal, como estão? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, obrigada pela confiança no meu trabalho. Meu nome é Marcela França, eu sou professora de Projeto de Vida e Atitude Empreendedora aqui no Colégio Santa Maria de Belo Horizonte. Também sou treinadora em empresas de liderança humanizada, onde a gente trabalha justamente a liderança com base no autoconhecimento. O que eu chamo de liderança humanizada? Uma liderança como atitude, não tanto só como um cargo, né? Uma liderança de dentro para fora. E isso significa uma liderança com essa base no autoconhecimento. Então, eu gosto de trazer esses pilares, assim, de primeiro questionar, será que é isso, né? Será que o que sempre foi é? Será? E quem sou eu, né? Com base nesse questionamento, quem sou eu? Como eu posso me desenvolver? Aí vem a parte do desenvolvimento para depois eu liderar e também passar para outras pessoas. Eu vejo que muitas vezes hoje na liderança a gente vai direto para fora, buscando ferramentas para lidar com o outro, para ajudar o outro, e muitas vezes a gente esquece da gente. É isso aí. E aí eu chamo, né, convoco vocês a fazer a autodescrição. Hoje a gente está aqui em 3 mulheres vestidas de rosa, mas a gente vai falar um pouquinho aí sobre como que está o nosso ambiente, como é a nossa aparência, para que a gente torne esse podcast mais inclusivo. Eu sou a Sara, que vos fala, uma mulher cis de 37 anos, considero minha pele negra, é uma pele negra clara. Eu uso cabelos cacheados, num tom mais chocolate, bem curtinho, acima dos ombros. Eu estou usando óculos de leitura, batom vermelho, e ao fundo vocês conseguem ver prateleiras, né, para quem tá nos vendo, para quem está nos assistindo, são prateleiras com muitos livros e fotografias, objetos de decoração. Eu sou bem extrovertida, amo viajar, dançar, cantar, mergulhar, sou relações públicas de formação, me encantei por essa área da educação corporativa e, como eu já disse, faço parte, né, da equipe de inovação e educação da Qualifica, um lugar que eu amo trabalhar. E sou mãe do Samuel, que tem 1 ano e 4 meses, e estou me realizando cada vez mais aí na vida pessoal e profissional. Eu sou a Regiane, eu sou uma mulher cis, tenho 39 anos, sou parda, tenho cabelos lisos, longos, eles são castanhos, da mesma cor dos meus olhos. Eu tenho rosto fino, as sobrancelhas bem definidas e hoje eu estou usando um batom rosa nude. Como a Sara já falou, hoje todas nós estamos de rosa e olha que a gente nem combinou, foi uma mera coincidência do destino. E depois que eu virei mãe da Alice, eu já não uso mais brincos longos, eles sempre são pequenos e bem discretos. Eu estou no ambiente hoje da minha casa, a gente fez aqui um cômodo de escritório, no fundo tem uma estante que está cheia de livros com vários tipos de coleção, e tem de coleção mais variada, de fotografia, enciclopédias, né, que antes era a primeira versão do Google, quando a gente ainda não tinha essa ferramenta de busca, né. Eu sou mineira, eu adoro viajar, gosto muito de destinos que são praianos, gosto muito de trabalhos manuais, eventos ao ar livre e sempre no contato com as pessoas, que é muito da minha área, né? Já que eu sou jornalista, relações públicas, especialista em marketing digital e também em educação e tecnologia. E agora eu convido a Marcela para fazer a audiodescrição. Bom, também estou de rosa, só que eu estou com um coletinho branco aqui por cima.
Também sou uma mulher cis, branca, cabelos cacheados, estou usando batom vermelho, um óculos de leitura também com haste douradinha, e estou no escritório que eu montei na minha casa, que na verdade é na varanda da minha casa. Eu fiz uma extensão aqui para conseguir separar trabalho da minha casa, e aí isso me deixa parecendo que eu estou em outro ambiente, né? Eu sou uma mulher que ama viajar, amo. Eu morei 7 anos na Argentina durante a minha vida e eu fiz uma transição de carreira também. Isso é um dado interessante que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu sempre tive muita confusão de carreira assim na minha mente. Quando eu tinha 17 anos, né, que é quando a gente vai escolher a nossa profissão, eu escolhi fazer enfermagem. Fiz 6 meses de enfermagem, desisti, comecei a estudar para medicina, desisti, comecei a fazer direito, fiz, estudei, formei, atuei 4 anos como advogada, mas fiz minha transição de carreira aos 28 anos de idade e desde então venho trabalhando com essa área que eu realmente amo e é um pouco do que a gente vai falar aqui para vocês. Então, o fato de ter morado na Argentina, para mim, simboliza muito esse meu amor por viajar e por culturas e por ampliamente entender que as pessoas são diferentes, né, da gente e que a gente pode aprender muito com todos. Legal. Marcela, então vamos começar a falar de autoconhecimento, né? Eu acho que tem um mito que para buscar esse autoconhecimento, para alcançá-lo, né, a gente tem que ir para um retiro, a gente tem que tirar aquele ano sabático, ler um bom livro best-seller, tá tudo resolvido. Presente, passado, futuro. Mas na sua visão, né, como que é esse caminho, né? Como que é alcançar verdadeiramente o autoconhecimento? Ele tem uma limitação ou não? Eu costumo falar que autoconhecimento tem início, mas nunca tem fim, porque afinal a gente muda sempre, né? E aí uma vez um cliente me perguntou assim, mas Marcela, se eu vou mudar amanhã, para que eu vou me conhecer hoje? Estou perdendo tempo. Eu falei, faz sentido. Mas se você fizer isso, você pelo menos vai se tornar amanhã uma pessoa mais conectada com quem você é e quer ser. Porque se a gente não começa, por mais que a gente vai mudar e vai ter que continuar nesse trabalho para sempre, a gente vai se tornando como uma pessoa sem questionar, né? Quem nós queremos nos tornar. Então, autoconhecimento é muito sobre a gente se dar tempos e momentos de reflexão, de pausas, de olhar um pouco para trás, mas muito para frente também. Eu gosto de usar uma analogia de um carro, assim, por exemplo, né? O carro, eu tenho que olhar para frente para dirigir, eu tenho o retrovisor, que eu preciso olhar um pouquinho para trás, mas o foco está na frente. Quem eu quero ser diz muito mais sobre quem sou eu hoje do que quem eu fui. Quem eu fui constitui quem eu sou, mas quem eu quero ser me faz voltar para mim hoje para realmente me conhecer, sabe? É confuso, mas mais ou menos isso, um foco, né, no futuro, uma olhada para o passado, mas um viver no presente. Então, respondendo a sua pergunta, como realmente fazer esse autoconhecimento sem precisar ir para um retiro ou alguma coisa assim, eu gosto de que seja apenas me dando alguns minutinhos de reflexão sobre mim mesmo durante o dia. Pode ser coisa de 3 minutos, mas, sabe, parar, olhar como eu estou me sentindo. E sem julgar, sem ter uma resposta certa, bem ou ruim, não. Como eu estou me sentindo? Pode ser anotar, pode ser escrever, pode ser fazer uma meditação, o que fizer sentido, né, para cada pessoa. E legal você falar também dos minutinhos, né? Porque normalmente a gente para fazer essa reflexão no final do ano, né? Na virada de ano novo, vida nova. E não é assim, né? Não é uma virada de chave de uma hora para outra, né? São esses pequenos momentos, essas pequenas pausas que a gente faz, que eu acho que dá para a gente dar esse respiro e até mudar a rota se for necessário, né? Exato, e tudo é sobre intenção, né? Eu posso fazer todo final de ano uma retrospectiva e não mudar nada no meu autoconhecimento, porque a intenção que eu estou fazendo é somente para ter novas metas, e eu esqueço de colocar, igual você falou de leitura. Meu processo de autoconhecimento mesmo começou com leitura. Eu acho um bom início, mas tinha a intenção, né, de eu vou ler para entender melhor o que está acontecendo comigo. Então, não vai ser aquela leitura rasa, rápida, porque eu preciso ler 3 livros por mês, sabe? Aquela coisa assim, tanto do fazer. Eu digo que autoconhecimento é mais sobre o não fazer do que sobre o fazer, coisa que nós não fomos ensinados aqui no Ocidente, pelo menos, né? Eu acho que também tem um outro mito, porque quando a gente fala em autoconhecimento, a gente está falando da nossa vida, a gente está falando da nossa carreira também, e né, impacta muito, a nossa carreira ela impacta muito em outras questões da nossa vida, por exemplo, financeiro, né? Vai ser um trabalho que vai nos dar
condições da gente executar nossos sonhos. Mas, enfim, esse mito que eu quero dizer é da carreira não se misturar com a vida pessoal e vice-versa, né? Às vezes a gente fala assim, eu acabei de entrar aqui, estou com um problema na família, mas acabei de entrar aqui no escritório, nessa reunião aqui, e deixei tudo lá fora, né? Deixei da porta para fora. E mesma coisa o contrário, não levo trabalho para casa. Mas não é bem assim, né? E uma das coisas que eu aprendi ultimamente é que onde a gente coloca o foco, aquilo ali vai crescer, seja positivo ou seja negativo. E aí eu vi você falando esses dias nas redes sociais e não sei se foi no seu podcast também, né? Então, para quem não sabe, Marcela tem um podcast bem mineirinho, nós estamos aqui em 3 mineiras, né? Chama Café com Prosa. Acho que foi ali que eu vi você falando que tem uma coisa de focar no interior e focar no exterior na hora que a gente vai planejar nossos sonhos. Então, explica isso melhor para a nossa audiência. Legal. Falando disso, né, de focar no exterior, até me veio também uma outra forma da gente se conhecer, que para mim, ela está acontecendo a todo tempo. Porque, por exemplo, para eu me conhecer, dá uns minutinhos no meu dia, você concorda que é uma ação da minha parte, eu preciso, né, dedicar um tempo, seja ler, eu preciso dedicar um tempo para aquilo. Mas se você decidir não dedicar tempo nenhum, você ainda pode se conhecer pela interação com o outro, que é esse olhar para o externo. Eu estou aqui com vocês o tempo todo, eu falo que assim, a única forma permitida de usar os outros é essa. Assim, eu posso usar vocês para eu me conhecer, porque o que o outro vai falar que vai me incomodar, o que o outro vai falar que vai me irritar, que vai me fazer admirá-lo, tudo isso é muito sobre o que eu posso chegar a ser, o que tem alguma dor em mim. Então, externalizar, né, ou levar para fora isso, eu gosto de pensar assim, no autoconhecimento como um algo externo nesse sentido. E interno seria essa relação consigo mesmo. Agora, de fato, né, é uma parte da nossa jornada e de reflexão, assim, eu até estava vendo essas coisinhas, eu não sei como é que chama, que tá na moda no Instagram, que a gente coloca no story, que vem alguma coisa escrita, né? Tipo, a última foto do seu celular. Aí você vai lá e posta no story. Eu tava vendo um hoje assim, você há 10 anos atrás e você hoje, né? 2013 e 2023. E aí eu comecei a procurar a foto minha de 10 anos atrás e comecei a refletir. Gente, onde que eu vou estar daqui 10 anos, né? 2033, imagina? E eu lembro que a primeira vez que me fizeram essa pergunta foi a primeira vez que eu entrei numa empresa, eu trabalhei na Magnesita aqui de BH, eu estava fazendo treinamentos para entrar na empresa e eles me perguntaram, tinha que ser escrito assim, onde você quer se ver em 5 anos? E aí eu era estagiária, eu era bem novinha, eu devia ter 23 anos nessa época, aí eu olhei, foi uns 10 anos atrás, assim, eu olhei para um lado, para o outro, todo mundo escrevendo, e eu assim, eu não sei onde que eu quero estar daqui a 5 anos. Me incomodava ter uma resposta para isso. Eu escrevi, eu só sei que eu quero estar feliz. E eu acredito que tem muito a ver isso que você falou, né, da vida pessoal com profissional. No final, tudo bem, se hoje me perguntar onde eu quero estar em 5 anos, eu vou saber responder, porque hoje eu já estou muito mais conectada comigo. Eu sei para onde eu quero ir, apesar de que pode ser que eu vá para um caminho totalmente diferente, porque eu deixo a vida também fazer a parte dela, né? Eu faço minha parte e deixo a vida fazer a dela. Mas eu comecei a perceber isso, né? Não tem como separar a vida pessoal da profissional. Claro, a gente pode e deve fazer filtros, porque todos os dias eu posso estar com problemas, isso não significa que eu preciso trazer problemas todos os dias para o trabalho, né? Eu preciso ter a minha responsabilidade, eu preciso fazer minhas coisas, concluir minhas tarefas do trabalho. No final das contas, ninguém vai ter nada a ver com a minha vida, mas eu também preciso ser um humano, escutar as pessoas como humano e reconhecer isso em mim. É uma linha tênue para você não se tornar irresponsável e vítima, né? De falar, hoje eu não vou trabalhar porque estou cansado, né? Não é assim também. Eu percebo que como eu trabalho com adolescentes e com adultos bem mais velhos também, eu percebo essa dicotomia, assim, onde ou é tudo muito rígido ou tudo muito, não, hoje não estou bem. Tô off, sabe? Então, é a gente começar a buscar esse equilíbrio e realmente juntar, né, essa vida pessoal e profissional, entendendo que nossa carreira, sem propósito, talvez nos leve a um adoecimento ou a um vazio, né, em algum momento. Não sei se eu respondi, falei, né, mas não sei se eu respondi. É isso mesmo. E
interessante que você falou, né, que você trabalha com jovens e pessoas mais velhas, e a questão do propósito também que você falou, né? Eu acho que tem gente que desde criança fala, né, o que vai ser quando crescer e normalmente fala com muita convicção e acaba até sendo mesmo, né? Levando aquela profissão, eu quero ser cantora. Quantas pessoas famosas a gente não conhece que queriam, né, ser, talvez não alcançar a fama, mas seguir por um caminho artístico, né, e consegue desde pequeno. E tem pessoas também que a gente conhece, empresárias, e a gente pode citar até como exemplo a Mary Kay, né, que dispensa apresentações, dona de uma das marcas mais famosas de autocuidado. A estilista Very Young, ela faz vestidos de festa, vestidos de noiva, maravilhosos, e foi ter sucesso mesmo, e empreender e ficar rica, com uma idade, depois de muita experiência e com uma certa idade. Então, assim, não existe, né, um momento para que esse propósito surja, mas existem ferramentas, existem momentos que a gente pode parar para pensar qual que é o propósito da nossa vida, né? Porque tem tudo a ver também com a nossa carreira. Sim, eu uso várias ferramentas, eu sou mentora de carreira, né? Então hoje eu ajudo pessoas a se encontrarem profissionalmente também. Apesar de dar aula sobre isso e de ajudar adolescentes, também percebo que há uma parte de nós que, independente de ter ou não ter educação de base sobre isso, sempre vai precisar andar por uns caminhos errados, sabe? Então, assim, eu não incentivo muito o escolha logo sua carreira, porque se eu não tivesse errado tanto, errado entre aspas, eu não poderia estar aqui agora. Então, acredito que tudo, no final das contas, faça parte dessa carreira. Mas eu instigo mais a esse autoconhecimento, a esse aprender a escutar o próprio corpo e ver o que faz sentido. Porque, assim, tem gente que pode escutar a gente falando de carreira com propósito e falar, o que essas meninas estão falando, né? Isso não... A gente precisa pagar a conta. E eu concordo. E, claro, entendendo que esse assunto, a gente poder falar de carreira com propósito, a gente precisa entender diferentes classes sociais, diferentes momentos da vida. Teve um momento da minha vida, e eu estando em um lugar de privilégio, que não existe ter uma carreira com propósito, sabe? Eu preciso pagar as contas. E eu concordo com isso. Mas se a pessoa ela consegue escutar isso, entender que ela poderia estar vivendo com uma alma mais preenchida e ela não está por medo ou por não querer enfrentar ou olhar para si, eu digo que é uma responsabilidade de quem está em um lugar de privilégio que pode optar por uma carreira com propósito, não fazer isso. Porque tem muitas pessoas que não podem e têm que trabalhar somente pelo dinheiro. Mas quem pode não precisa, sabe? E não significa que não vai ter dinheiro, mas a pessoa ela pode, até porque quando a gente trabalha com propósito, a gente, dando o nosso melhor, a gente trabalha com amor. Eu também trabalhava com amor quando eu era advogada, eu gostava, não era que não, mas a forma que você se sente internamente, é tipo estar em um relacionamento abusivo por muito tempo. Chega um momento que você sente que você está morrendo por dentro, que você sente que você é só uma casca, sabe? Como se estivesse vazio por dentro. E isso acontece quando a gente pode se questionar sobre uma mudança. Se a minha única realidade é trabalhar com alguma coisa que seja para pagar minhas contas, talvez não vai haver lugar para esse vazio, entende? Assim, não vai ser, pode não ser tão impactante como se eu pudesse escolher e não escolho, porque o fato de eu poder e não fazer dói. O fato de eu não ter opção, por exemplo, eu não estou aqui sofrendo porque eu queria ter um jatinho, entendeu? Porque não é uma opção para mim. Então eu estou aqui, entende? Mas se alguém pode e não tá, aí fica doendo, tipo, eu posso, mas não vou, o que eu faço? Então, é uma escolha para a pessoa. Então, eu acredito que muitos de nós podemos escolher. E, independente disso, nós podemos ter propósito na nossa carreira, ainda que seja não no que a gente faz, mas no como a gente faz o que a gente faz. Por exemplo, a moça que trabalha aqui em casa comigo, ela trabalha com muito propósito.
ela trabalha com amor, com carinho, ela dá o melhor dela, porque no final das contas, o propósito do ser humano é servir e compartilhar o que ele pode. Então, se eu estou num lugar onde eu estou servindo e compartilhando o que eu posso com o meu melhor, com amor, tá tudo certo. Se eu sinto que eu poderia estar fazendo mais e começo a ficar num lugar reclamando, me vitimizando e só trazendo, né, o lado ruim da coisa, algo está errado. Algo eu preciso olhar aí, que seja mudar de profissão ou que seja mudar de posição, de postura mesmo. Isso requer muita coragem, né, Marcela? Porque, assim, uma coisa que você fala é verdade, são escolhas, e para cada escolha é uma renúncia, né? E eu acho que essa coragem é a questão de que, às vezes, a situação ela é tão confortável e a pessoa acaba tanto introjetada mesmo naquilo ali que para ela quase que passa despercebido. Você até usou o exemplo aí do relacionamento tóxico. Quantas pessoas vivem um relacionamento tóxico que não sabem que estão nele, né? Porque, assim, acaba sendo um vazio tão grande que para ela não tem esse senso de reflexão e tudo mais. E aí, assim, o que eu fico pensando e refletindo e que gostaria que você compartilhasse também é quais são esses pontos, esses insights que as pessoas podem observar, além dessa constante reclamação, perceber o ambiente e tudo mais, para fazer com que essa mudança realmente aconteça. Porque, assim, tudo depende de uma ação e é um movimento, né? Mas como que a gente coloca isso, assim, na prática mesmo, para a gente tentar ajudar as nossas ouvintes que estão ali e falam assim, meu Deus, será que eu tô nessa situação? Será que eu não tô? E aí, me reconheci nessa situação. E agora? Uhum. Eu vou voltar naqueles 4 passos que eu falei no início do que é liderança para mim, do que é liderar. Porque se uma pessoa que quer viver uma vida, uma carreira com propósito, é uma pessoa que decidiu que ela é líder de si. Então, passos para eu liderar na minha vida, para eu ser protagonista, para eu decidir. O primeiro é questionar. Quando eu falo em questionar, é assim, nós viemos em um mundo que os paradigmas estão mudando. Então, a gente precisa começar a fazer questionamentos, caso contrário, a gente vai continuar com a mesma mentalidade. Questionamentos do tipo, você deu o exemplo do relacionamento tóxico. Estou vivendo um relacionamento, para mim está super bem, algo me diz que tem algo que não está certo, algo de errado não está certo, né? E aí o questionar seria, será que é saudável mesmo? O que é um relacionamento saudável? Deixa eu ver outras possibilidades, sabe? E aí começar a questionar. O que sempre me falaram que era, por exemplo, antes, quem foi a primeira pessoa que decidiu, a primeira mulher que decidiu se separar de um homem? Antes era proibido por lei a separação. Quem foi essa primeira mulher? Provavelmente ela teve muito mais coragem do que a gente, porque na época era muito mais proibido. Então ela questionou. Será que eu tenho que ficar casada para sempre? Sempre me disseram que eu tinha. Será que eu tenho? Será que eu tenho que, não sei, usar esse coletinho aqui para ser aceito nessa reunião? Será que... E aí a gente começa a usar um será. Bem pergunta de criança. Sabe quando a gente era novinho? Vocês duas têm filho, né? Eu não tenho. Mas chega a fase do porquê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É mais ou menos isso. Mas um questionamento um pouco avançado dos adultos seria, ao invés do porquê, o para quê, né? Para que a vida está me fazendo me sentir assim nesse momento agora? E aí eu posso chegar em respostas mais profundas. Questionando, eu começo a identificar paradigmas que já não fazem sentido para mim, porque eu não quero mais seguir padrão, fazer igual todo mundo está fazendo. Então, se eu questiono, será que eu estou feliz na minha carreira como advogada? E eu comecei a questionar, trazendo a minha vida particular aqui, eu comecei a questionar quando algumas coisas começaram a dar errado. Eu queria uma coisa e não dava certo. E aí eu poderia sentar e chorar. Mas eu falei, gente, não, pera. Se não tá dando certo, alguma coisa a vida tá querendo me mostrar. Ou que eu preciso melhorar, né, desenvolver alguma habilidade, ou que isso daqui não é para mim também. Por que não? Por que a gente acha que nossa mente sabe o que quer, né, o que é o melhor pra gente? Às vezes não, a gente é muito pequeno. Então, esse questionar. E aí eu comecei, será que eu gosto dessa profissão mesmo? No início começou, será que eu gosto dessa empresa mesmo? Vou procurar outras. Aí comecei, será que eu quero ser advogada mesmo? E aí, beleza. Aí vai para o segundo passo, que é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento pode ser feito ou com, o que a gente falou, né? Leitura de livros, reflexões diárias, no seu relacionamento, lidando com pessoas, você pode se conhecer, terapia, mentoria de carreira específica, no meu caso eu fiz uma mentoria de carreira. Então, eu me conheço e eu começo a entender minhas habilidades, o que eu posso melhorar, minhas crenças, o que me limita a ter essa coragem, por exemplo. E eu digo que, assim, saber o que quer seria a parte do autoconhecimento. Quando uma pessoa sabe o que quer,
ela pode ainda não fazer, porque ela sabe o que quer, ela pode não ter coragem, mas a falta de coragem vem muito mais da gente não saber o que quer. Quando a gente sabe o que quer com muita convicção, a gente enfrenta tudo e a todos, não é? Vocês estão na maternidade aí, né? O senhor falou que sua filhinha tem, Sara, 1 ano e 4 meses? Isso. 1 ano e 4 meses, né? Eu tenho certeza que você enfrenta tudo e todos para conseguir fazer o que tem que ser feito, porque você sabe o que você quer, que é a educação dessa pessoinha, desse ser humano. Uhum. Nada vai te parar, não vai ter medo que vai te parar nesse momento. Mas pode ser tem uma frase que fala: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Qualquer como. É do Viktor Campbell, essa frase. É exatamente isso. E aí, eu sei o que eu quero. No que eu sei o que eu quero, eu posso fazer. Mas eu também vou me bloquear nesse caminho, porque nós somos seres humanos, nós temos limitações, nós temos bloqueios e crenças que nos limitam mesmo. Aí eu vou para o terceiro passo. Então, questionei, me conheci, terceiro passo. Desenvolvimento pessoal e / profissional. É onde eu começo a colocar em prática algumas habilidades, algumas coisas que eu preciso desenvolver. Se eu identifiquei que eu tenho uma dificuldade, vamos supor, que seja financeira, tá? Questionei, será que eu quero ser advogada? Me conheci, entendi, eu quero ser treinadora em empresas e quero educar. Agora eu preciso ir para a prática. Identifiquei um problema, não tenho dinheiro para isso. Então eu preciso desenvolver um plano de ação para juntar dinheiro, para eu fazer uma transição tranquila. Eu percebi que eu tenho muito medo de ser autônoma, eu sou empreendedora, tenho muito medo, isso foi um medo meu na época. Em 2018, eu falei, eu tenho muito medo de ser autônoma, eu gosto de uma empresa que me pague tudo, que me deixe tranquilo. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhei no meu medo de ser empreendedora, comecei a ver novas possibilidades e fiz um bom planejamento financeiro para me dar essa segurança que uma empresa me daria. Então, beleza. Aí eu vou para o desenvolvimento, seja pessoal, financeiro, profissional, habilidades. Eu precisei estudar, né? Não era minha carreira, eu precisei fazer um novo curso. Então, aí eu vou para a parte de desenvolver. Quando eu, né? E esse não é uma escada, não. É meio tudo junto acontecendo, mas eu falo assim didaticamente, né? Mas as coisas, porque o autoconhecimento não para, o questionar não para. E no final, vem a parte do liderar, que eu falo, que é um liderar de fato, que é eu assumir esse lugar na minha vida. E aí eu começo a ter habilidades e competências para compartilhar com o outro. Então, eu consigo estar aqui hoje compartilhando porque eu passei por essas etapas. Eu consigo hoje ter um relacionamento saudável, que seja com minha mãe, com meu namorado, com vocês, porque eu desenvolvi a minha inteligência emocional e continuo desenvolvendo, porque eu me conheço, sabe? E aí você começa a conseguir compartilhar e ter, né, uma gestão do seu tempo e começar a colocar as coisas em prática mesmo e viver, né? Seria o viver aí em sociedade, porque não estamos sozinhos no final das contas. É interessante você falar e tentando fazer um resumo, e eu não vou conseguir, eu vou falhar miseravelmente, mas, enfim, muita gente que planeja acaba não cumprindo, né? E aí chega num determinado momento que você olha para todo mundo conquistando e você fala assim, poxa, eu não sou capaz, não é para mim, né? Você acaba desacreditando, né? Que aquilo ali pode ser uma virada de chave da sua vida, mas porque realmente você não tem esse processo. E olha como que é interessante, né? Se a gente vê a maioria das pessoas que traçaram um plano aliás, que conseguiram conquistar grandes coisas, poucas delas foram por sorte, né? Teve muito planejamento ali por trás, teve processo, né? E você acabou de entregar um processo aqui para que a gente possa acreditar mais na gente realizar esses sonhos, né? Mas às vezes muito nos falta o quê? São essas habilidades, né? Ok, eu identifiquei que eu preciso me desenvolver nessas habilidades, né? E agora? E essa troca de pessoas, né? Porque no final a gente está falando sobre pessoas, é muito interessante, porque a gente tem que estar num ambiente com pessoas que querem não necessariamente as mesmas coisas que a gente, mas o mesmo caminho que a gente, né? O mesmo destino, assim, porque a gente acaba sendo muito influenciada e influenciando a todo momento. Então, por quem a gente tem sido influenciado? Começa por aí também, né? De escolher quais são esses relacionamentos. E a gente não está falando de um monte de coisa, né? Então, se dentro de você está uma bagunça, fora também vai estar
porque você não vai estar expressando sua melhor versão, né? E para buscar essa sua melhor versão, você precisa seguir esse caminho e ter esse comprometimento. Eu acho que há disciplina no propósito. Quando a pessoa está lá vivendo um propósito, você imagina, né? Nossa, o tanto de coisa que ela não deve ter, tipo assim, abrir mão de muita coisa para eu estar aqui. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falando isso, né? Eu acho que a nossa geração também, né? E as gerações que já estão aí entrando no mercado de trabalho agora, tem uma questão que é a coisa do imediatismo, né? Entrou, mas daqui a 6 meses já quer ter um cargo de liderança, daqui a mais 6 quer comprar a empresa e ter um jatinho particular, né? Enfim, gravar vídeo no YouTube. Não é uma crítica, porque tem muito propósito nisso também, né? Em algumas pessoas que fazem isso. Mas eu acho que mexe com o imaginário das pessoas de que o sucesso é igual para todo mundo, que o sucesso é o andar só com pessoas que têm uma situação financeira bacana, né? De ostentar. E não é isso. Eu acho que o sucesso também está na simplicidade, né, Marcelo? Em você estar em ambientes em que você pode ser você mesmo, né? Então, cada pessoa tem o seu ideal de sucesso e também, eu acho que mulheres têm isso, né? Eu só vou fazer isso aqui que eu tenho que fazer, entrar nesse processo aqui de autoconhecimento, de mudança, sair da minha zona de conforto, quando eu tiver pronta para determinada coisa. E nunca que a gente vai estar pronto, porque você mesmo disse, autoconhecimento, ele não tem fim, né? Acho importante a gente trazer isso para reflexão, assim, de, ok, tem 3 pessoas, aquela que não sabe que ela está numa zona de conforto, ela não sabe que tem coisas fora da zona de conforto, ela não tem essa consciência. Tem a pessoa que já saiu da zona de conforto e que está ousando, que está conquistando, que são poucas, e tem as pessoas que às vezes até sabem, né, que estão nessa zona de conforto, mas elas não sabem como sair ou elas não querem sair. Então, acho que a gente está no lugar de falar para essas pessoas, sabe? Olha, tem lugar melhor fora da zona de conforto. E se você não teve coragem de assumir suas vulnerabilidades para poder sair dessa zona de conforto, porque dá medo, né? Que recado que você tem para essas mulheres, né? E além de que a gente precisa de assumir essas vulnerabilidades e ter coragem. Sara, eu acho que você falou uma coisa que resume bastante, assim, esse recado, que foi a questão da internet, dos conteúdos, da quantidade de coisa, do imediatismo, né? Porque eu vejo como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que hoje todas nós temos acesso à informação, a conteúdo. Então, assim, se eu quero mudar, hoje eu não preciso gastar dinheiro para mudar. Se você for parar para pensar, eu posso, mas eu preciso ter foco, né? Eu posso pegar, se você pegar o meu Instagram, for lá desde as origens, colocar em prática todos os exercícios que tem ali e fazer realmente, você tem uma mentoria gratuita e faz a transição de carreira toda sozinha. Contudo, por esse mesmo motivo de ter tanta disponibilidade de conteúdo, a gente fica com um excesso de informação, né? Que é o que a gente chama de infoxicação. E aquilo não se torna um conhecimento, uma sabedoria, realmente, a gente não coloca em prática. Então, assim, a mudança, ela é muito... Eu fiz um vídeo no Instagram hoje, tá até com esse look aqui, ó, se você olhar. Um vídeo no Instagram antes da gente entrar. A mudança, ela é tão simples, que é diferente de fácil, mas ao ser tão simples, a gente não coloca em prática, porque a gente duvida do potencial de coisas pequenas. Então, por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer para mudar, mas, todo dia que eu acordar, olhar no espelho e falar, eu te amo, vai me fazer eu me amar mais? Até parece, né? Então, é isso mesmo, sabe? O amor próprio desenvolve assim. Parece que a gente duvida das ferramentas que a gente tem. Acha muito banais, muito simples. Acha que para ter uma transformação tem que ter uma coisa, né? E aí daí que a gente vem e quer fazer grandes investimentos. Quando a gente olha e faz a retrospectiva, eu fiz 10 cursos ali em 2022 e não terminei nenhum. Porque você está esperando algo de fora fazer o que você tem que fazer. Que às vezes é acordar, olhar no espelho, fazer a postura, sabe? Assim, as ferramentas, as técnicas que você tiver, mas a gente não faz.
parar, meditar 2 minutinhos, mas, não, é só meditar. Eu já sei que é, mas eu faço. Então, antes de eu falar que não funciona, eu coloquei em prática por muito tempo e vi que não tive resultado, ou eu nunca nem coloquei porque eu desqualifiquei por ser tão simples. É porque é simples, mas não é fácil. Não é fácil separar, igual eu falei, só 3 minutinhos de reflexão no seu dia. Simples, mas ninguém faz, porque dedica tempo, energia, foco, né, para fazer isso. E então, assim, sobre esse conteúdo que você falou, né, sobre as pessoas que eu sigo, que eu acompanho, você falou um outro fator muito importante, que é o ambiente. Então, por exemplo, eu decidi fazer uma mudança de carreira. Aí eu vou toda empolgada e conto para minha mãe. Mãe, decidi fazer uma mudança de carreira. Você é louca, você vai jogar 5 anos da sua faculdade no lixo. Aí você vai, já murchou, né? Já deu uma desistida. Aí você vai e conta para sua amiga. Aí sua amiga, nossa, você é doida. Não, se eu fosse você, eu não faria isso. Mas assim, então assim, você está cercado de pessoas que não acreditam em você, você não acredita em você. Então como que você vai mudar assim? Isso é o ambiente. Querendo ou não, né? Aquela frase famosa que eu não sei nem se é verdade ou não, mas ela tem sentido, que a gente vai se tornando um pouco da soma das pessoas que a gente convive, porque o ambiente modula muito a gente. Se eu estou num ambiente completamente conturbado, com briga o dia inteiro, como que eu vou ser uma pessoa positiva? E muitas vezes, a gente não consegue mudar esse ambiente dentro de casa, porque é o que tem, né? Mas a gente consegue mudar aqui, ó, nas redes. Então, quem você segue? Quando você abre ali, o que aparece para você? Eu quero fazer dieta, mas eu sigo a pizzaria tal ali. Aí eu abro, tem uma pizza na minha cara. Claro que eu vou querer pizza. É inconsciente. E você não vai nem perceber. De noite você pedir uma pizza, você vai fazer assim retrospectivamente, você viu uma foto de uma pizza ali. De alguma forma, essa pizza entrou na sua cabeça. E a mesma coisa para coragem. Então, começar a seguir pessoas que te encorajam. Não importa se dentro da sua casa não tem pessoas que te encorajam, que te inspiram, que você admira, que você sabe... sabe aquela invejinha que às vezes a gente vê alguém falando, aí sente uma pequena inveja, sente culpa, porque inveja, né, o pecado capital mais mal falado, assim, mas a gente não tem inveja da Anitta, porque eu nunca vou ser a Anitta. Eu posso ter inveja de quem tá aqui, ó, do meu lado, que eu sei que fez isso aqui que eu tinha que fazer e que não fiz. Então, na verdade, é como se fosse uma certa admiração e jogar na nossa cara a frustração do que a gente não fez, que talvez seja algo simples, né? Então, acho que... Eu já fiz esse exercício, assim, de pensar o que está sendo inspiração e o que está sendo comparação. Porque a comparação sempre vai deixar a gente frustrada, né? Sempre vai fazer a gente sofrer, porque ou a gente sempre vai nivelar por cima, a gente não vai nivelar por baixo, né? De uma pessoa que está numa situação, nossa, está pior do que eu. Normalmente a gente vai, não, eu estou aqui com o gasto todo, fazendo metas, não sei o quê, eu vou olhar para pessoas que já chegaram lá, mas é possível, né, assim, olhar à nossa volta e ver quem são essas pessoas que são foguetes na nossa vida, que vão nos impulsionar, né, e deixar para nos inspirar nos maiores, mas e não comparar, né, eu acho que tem uma diferença, assim, também. Rejane? Não, acho que é só um complemento, porque assim, esse reflexo do meio, ele é muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que tem as pessoas que te inspiram ali, que são os faróis em quem você tem que mirar para você poder atingir o objetivo, chegar onde você quer, você tem as âncoras, né? E às vezes elas estão tão perto de você que é muito difícil com que você consiga desvincular. É o que você falou, né? Às vezes tá dentro de casa, é sua mãe, é sua melhor amiga que vai olhar para você e falar assim, você tá louca, amiga, sua louca, não faz isso com a tua carreira, não. Mas é porque também elas enxergam sob ponto de vista diferentes. E aí eu acho que essa mudança e o fato de você demonstrar e fazer diferente, até para elas mesmas pode ser uma inspiração. Várias famílias, por exemplo, quando a mulher, né, a menina ali, resolve fazer diferente, ela sai daquele padrão que a mãe seguiu, que a avó seguiu e que tudo mais, ela faz uma transformação que a gente fala que é para as gerações futuras, né? Ela acaba mudando até a própria descendência dos que virão ali pela frente. E eu acho que é muito desse movimento. Eu acho que tem tudo a ver, e assim, só fazendo um gancho e amarrando algumas coisas que a gente falou, né? Eu acho que esse farol, o que a gente tem que mirar, realmente ele tem que ser o propósito. Porque
que vai ser a partir dele que a gente vai construir esse caminho, vai fazer a relação e selecionar as pessoas com quais a gente quer se compartilhar, conhecer, aprender e tudo mais. O desenvolvimento, que eu acho que ele é fundamental, e a gente já falou várias vezes, e a gente tem falado nos nossos podcasts, inclusive, né, Sara? Porque é muito interessante, até fazendo um gancho, assim, a gente está conversando com mulheres incríveis, Marcela, tanto quanto você, e todas elas, eu acho que, assim, a grande sacada, que se todos os podcasts que cada mulher ouvir ali, a gente conseguir colocar uma sementinha de que o autoconhecimento é a chave, eu acho que a gente já vai ajudar, assim, muita gente para poder fazer a diferença, né? Igual como a gente mesmo fala, é a diferença na política, na própria vida, na carreira, na família e em tantos outros espaços que nós mulheres ocupamos hoje e com maestria, com êxito, sempre com boas entregas e assumindo aquilo que a gente se dispõe a fazer, né? Que eu acho que é o mais legal de tudo isso. Marcela, eu queria realmente te agradecer, assim, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho do podcast, mas eu quero deixar também espaço aberto para você, se você quiser aí dar a dica para cada uma correr atrás aí da própria projeção de carreira, transição e tudo mais, falar um pouquinho, deixar seu @ aí para o pessoal, fica à vontade que o espaço é para você. Obrigada, meninas. Bom, primeiramente, né, muito obrigada mais uma vez às mulheres que estão nos escutando. A gente falou aí um pouco da zona de conforto. A mensagem que eu queria trazer é que zona de conforto tem um entendimento muito errado muitas vezes. É bom estar confortável. Eu quero ficar no conforto da minha casa, sim, por que não? Ninguém consegue viver saindo da zona de conforto. A ideia, quando a gente fala de coragem, de sair da zona de conforto, não é você viver estressado. Imagina uma pessoa que o dia inteiro está saindo da zona de conforto, né? No trabalho, resolvendo coisa, apagando incêndio. Essa pessoa pode ter burnout, ela pode adoecer. Ninguém pretende viver fora da zona de conforto. É importante a gente ficar aqui na nossa homeostase, né? Que é nosso equilíbrio. Só que a gente só evolui, só cresce quando a gente dá um pulinho lá fora e volta, sabe? A gente dá um pulinho e volta. Então, assim, por exemplo, para mim, vamos supor, se minha zona de conforto hoje é não sair de casa para fazer uma atividade física, eu não preciso ficar o dia inteiro na academia. Mas se antes descer a escada para ir pegar o delivery ali embaixo me fazia ficar ofegante, então eu começo a descer mais a escada, é como se eu estivesse saindo da minha zona de conforto e voltando, agora isso já não me deixa ofegante mais. Então agora eu consigo buscar mais, sabe? Então agora eu consigo andar até a academia, chego lá, eu volto para casa, mas eu consigo mais. Depois eu consigo começar a fazer atividade física. Então, assim, nós vamos expandindo a nossa capacidade de nos desafiarmos à medida que a gente vai fazendo pequenos desafios. Então, é só dar um pulinho lá fora e voltar, sabe? Não precisa viver lá fora. Então, a reflexão é, hoje, né, com a realidade que você está, você não precisa mirar na pessoa que você quer se tornar e pensar nas 1000 coisas que você tem que fazer para isso. Pensa numa pequena coisinha que já vai te fazer sentir realizadora daquilo. Isso vai te expandir um pouquinho, que amanhã você vai querer fazer um pouco mais. E aí você vai. Então, muito obrigada. Essa é a mensagem final. Uma forma, né, de trabalhar isso, como eu falei, é seguindo pessoas que te inspirem, que falem sobre isso e seguir e fazer, não só por quantidade, mas por qualidade. Também, para quem quiser investir, eu faço a mentoria de carreira e eu posso acompanhá-las, né, diretamente, individualmente nesse processo. Meu @ é @marcela.f.franca. E me manda mensagem lá, falando que participou, que escutou, que gostou, que eu também adoro conhecer vocês. Muito obrigada. Sara, para fechar, eu te convido também a trazer para a gente aí, para as nossas ouvintes aí, uma indicação de algum curso também que elas podem conhecer por meio da plataforma da Qualifica, porque a gente fala de conhecimento, a gente falou aqui de gestão do tempo, tem uma lista enorme, eu te convidei e já estou citando, né? Então já vou deixar com você. Tá, e eu acho que para seguir esse questionamento, né, que é o primeiro passo, depois ir para o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional, de habilidades, né, e a liderança, gente, não tem um curso, tem uma gama de cursos, mas você pode começar pelo inteligência emocional na prática, mentalidade empreendedora, né, se você já tem essa veia, o curso, ele realmente traz esse mindset, será que isso é para mim mesmo? A gente tem um MBA, Liderança para o Futuro,
Então, você não precisa, inclusive, nem ter o ensino superior para fazer o MBA. Você pode pesquisar por disciplinas que têm a ver com esse seu momento pessoal e profissional, né? Tem comunicação e liderança, liderança e relacionamentos interpessoais, metas e resultados. Então, você vai encontrar ali no MBA Liderança para o Futuro, ou cursando o MBA ou fazendo as disciplinas isoladas, sejam disciplinas ou cursos livres, com certeza você vai encontrar na Qualifica algum assunto, algum tema interessante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E é bom falar que o aplicativo ele é gratuito, né, Sara? Ele está disponível nas plataformas tanto da Google Play quanto na Apple Store. Então, você pode fazer o cadastro e tem vários cursos que já estão disponíveis para você fazer o curso gratuitamente. Acho que é legal a gente falar isso, porque, como a gente falou, não necessariamente quer dizer que toda mudança requer um investimento e que ele seja alto, né, Marcela? Então, é legal dar essa opção também para os nossos ouvintes. Eu acho que é isso, meninas. Muito obrigada pela participação, para você que está aí ouvindo. Nosso muito obrigada também. E deixe aí pra gente nos comentários aí, onde você estiver ouvindo, o que você achou, quais os temas que a gente pode trazer nas próximas convidadas. E muito obrigada a todo mundo. Obrigada, Marcela. Obrigada, Regi. Um beijo a todas, sucesso. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.